Bom dia, meus irmãos, graças e paz. É, hoje a ministração eu preparei aqui para dividir com os senhores. Deixa eu só colocar para projetar aqui. Aí. Estão conseguindo ver a tela? Sim, beleza. Então, a palavra, na verdade, eu ia trazer sobre outra palavra, mas durante a semana até comentei com o Américo, nosso irmão, que fui tocado a mudar, né? Teve um dia aqui no nosso encontro durante a semana e no nosso encontro presencial também, que fui tocado a mudar o tema. É, eu vou falar sobre tolerância, né? Quando a tolerância se torna um pecado. Então, quando a gente ser tolerante vai fazer com que pequemos. Até coloquei esse subtítulo aí, cuidado com as armadilhas, né? Porque a tolerância é uma palavra que está em moda, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando isso vai ser uma própria armadilha para nós, para o nosso caminho da nossa salvação, né? E o caminho que Deus quer que sigamos. Coloquei aí como referência a Bíblia, né? Que é a base fundamental de tudo que devemos falar ou fazer. E também um livro de Billy Graham, que foi de onde eu tirei esse capítulo, né? Esse livro dele, Minhas Últimas Palavras, se não foi o último, foi um dos últimos livros que ele escreveu. Ele tem um capítulo que fala sobre esse tema, mas a ministração não vai ser só citada, foi uma orientação, né, que eu peguei. Então vamos iniciar. Que primeiramente, né, o que é tolerância, né? Tolerância vem do latim suportar, né? Tolerare, que é suportar, aguentar, aceitar. E, em última análise, né? Consentir. Quando a gente tolera, a gente consente alguma coisa, alguma atitude, né? Suportar algo sem reclamar, né? Permitir que algo aconteça sem oposição. Então, quando a gente tolera, a gente permite que algo aconteça. E mais modernamente, né, no dia mais atual, diz que é aceitar, respeitar a diversidade de ideias, crenças e comportamentos de outras pessoas. Então, a gente vê que tolerância tá no âmbito de permitir que algo aconteça, mas não apenas quando eu tolero, não que eu estou dando aval, mas eu permito algo que é meio que me incomoda, né? Senão não seria tolerar, né? Quando eu tolero, é algo que não está dentro dos meus preceitos e crenças, mas mesmo assim eu deixo que aconteça. Não, tudo bem, faz parte da diversidade, né? Da flexibilidade. Então eu não vou nem me apegar muito aqui, porque é um conceito que a gente é de fácil entendimento, mas eu queria trazer a origem dele, né, e esse significado, né, de suportar algo sem reclamar, principalmente. E aí eu acho que mais importante é que a tolerância nos dias atuais, né? Hoje em dia, a pessoa tolerante é dito como uma pessoa mente aberta, né, liberal. Ah, todo mundo tem que ter a cabeça aberta para as diversidades que tem, né? De gênero, de tudo, todo tipo de diversidade hoje é bem vista, né? As minorias tomaram conta e todo tipo de atitude, todo tipo de as pessoas se sentem de forma A, B ou C. Então a gente tem que ser tolerante, né? Aceitar as pessoas fazendo competição de cavalo, que elas são o cavalo, né? Pulando as coisas. Não sei se o pessoal já viu. Então, assim, pessoas que se sentem como gado. E aí, para falar um monte de coisa. Mas, assim. A palavra tolerante hoje meio que é um sinônimo de mente aberta, né? Como se a gente
Se você for muito, você é cabeça fechada, você não é tolerante. A intolerância é o oposto, né? Intolerância se tornou um adjetivo que desqualifica a pessoa, né? Você ser chamado de tolerante, você é bom, independente do que seja, né? É isso de forma absoluta, meio praticamente as pessoas adotam a tolerância como um adjetivo de bom, de boa qualidade, e o intolerante como um adjetivo de uma pessoa má, ruim, cabeça fechada, né? Então, seguindo aqui, o tolerante é o disposto a aceitar crenças opostas às suas convicções. Então, a tolerância ele vem um pouco mais, é mais profundo, né? Que é uma coisa que eu não, internamente eu não concordo, mas eu permito que aconteça. Isso é ser tolerante. Relativização do pecado, né? Aí eu coloquei até relativização de tudo, né? A gente está vivendo numa época de relativização generalizada, né? Tudo é relativo, como se não existisse mais o bom e o mal. Não tem mais o preto e um branco. A gente vive numa zona cinzenta. Tudo é relativo. Tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim, né? Depende do ponto de vista, depende do que a pessoa está sentindo. Então, o domínio pelos sentimentos, né? É... Ó, a tolerância também, concordância tácita com o mal, mesmo que por omissão ou silêncio. Então, quando a gente se omite ou silencia, a gente também está sendo tolerante, né? Então, a gente leu recentemente Apocalipse, né? A carta a Tiatara lá que a revelação de Jesus Cristo fala, né? Vocês foram tolerantes com a profetisa Jezebel lá, né? Então, muito possivelmente porque omissão ou silêncio. Estavam fingindo que nada estava acontecendo. Eu tô no meu caminho bonitinho aqui e deixa o pau torar fora. E isso também é ser tolerante. E aí eu coloquei essa imagem aí que pesquisando, né, para trazer um pouco de ilustração, para não ficar só em palavras, eu gosto de trazer alguma imagem. Essa linha aí eu acho que me um pouco para a gente refletir, né? Essa linha entre a tolerância, né? A gente está de um lado, como se desse lado aqui estamos fazendo tudo bem, do lado de lá da linha pode acontecer que pode acontecer qualquer coisa. Eu vou ser tolerante, desde que não atinja meu raio de domínio aqui. Pro lado de fora pode acontecer o que quiser. Será que é isso que Cristo queria para a gente, né? Que a gente tivesse apenas dentro do nosso círculo, dentro do caminho e fora dessa linha, a gente tolerasse qualquer coisa. É só para ficar essa reflexão inicial para ao longo do que for explicitado das Escrituras a gente pensa sobre isso, né? Hoje, nos dias atuais, eu trouxe essa frase última aí, né? Incapacidade de se posicionar contra o erro, colocando a paz a qualquer custo acima da verdade e da pureza. Então, hoje em dia a gente percebe que é, as pessoas têm receio, né, de se posicionar. Então, assim, a nossa vida é tão corrida, tão conturbada, que ninguém quer colocar sua paz, seu sossego. Pô, para que que eu vou entrar nessa batalha, né? Para que que eu vou me posicionar contra o que está errado? Só para arrumar problema para minha cabeça? Então, o que que a gente faz? Tolera, tolera o erro, tolera o pecado. Por quê? Para não comprar a briga, né? Então, será que a gente está colocando a paz acima do que Deus quer para a gente? Porque Deus, Jesus veio trazer, né? É o Deus da paz, como eu costumo falar, né? O Deus do Novo Testamento é um Deus de paz, um Deus amoroso. E o Deus do Antigo Testamento era chamado de Senhor dos Exércitos, né? Deus da guerra. Mas tem um ditado também que fala: se você procura a paz, prepare-se para a guerra.
Não tem como você ter paz se você não estiver disposto a lutar por ela. A paz não vem de forma instantânea e automática e natural. A paz precisa de esforço e esforço dos bons, né? Então, isso aí eu acho que é muito, eu vejo muito hoje no dia a dia, né? A gente não se posiciona para não comprar batalhas, mas muitas vezes a gente compra batalhas que não, nada vai acrescentar para a salvação, né? Uma briga de trânsito você compra, podendo o cara sair do carro ali, te dar um tiro e pronto, acabou, que a gente vê normalmente. Então, batalhas bestas, muitas vezes a gente se mete, mas uma batalha para o reino, a gente está sendo tolerante. Então, eu quis trazer essas iniciais, essas perguntas, esses questionamentos iniciais para a gente, ao longo da exposição aqui, e refletindo sobre isso. Então, aqui, o caminho é estreito, né? É, a ciência exige intransigência. Tem a frase, né? Dentro do laboratório não há margem para erro, para tolerância, né? A gente segue muito, o pessoal costuma falar, né? Contra a ciência, ninguém vai contra, né? Não, isso é uma prova científica. É como se fosse uma prova incontestável, né? Ninguém contesta a ciência porque ela foi experimentada, foi usado o método científico, foram feitos experimentos e refeitos que comprovam aquilo. Então, ninguém contesta que a matemática, né? 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Isso ninguém contesta. 2 mais 2 não é 3, não é 3,99, não. 2 mais 2 é 4 e ponto. Não tem margem, não tem tolerância. A água ferve a 100 graus Celsius. Óbvio que a gente sabe a condição de pressão e temperatura, mas na linearidade a água ferve a 100 graus Celsius. Ela congela a 0 grau. Não tem tolerância. A criação de Cristo não tem tolerância, porque ele criou a água. Ele criou o ponto de ebulição, de fusão da água, e não tem tolerância. A lei da gravidade, né? Que atrai todos os corpos pro corpo de maior massa. A Terra, todo mundo está sendo puxada. Não tem tolerância. Ah, não, esse corpo aqui no planeta não está sendo puxado. Não existe. Todo corpo sujeito a um corpo de maior massa vai sofrer a ação da gravidade, ponto. Exemplificação aí de Newton, né? Quando ele descobriu a lei pela maçã que caiu na cabeça dele. A bússola, a bússola, o norte da bússola, sempre vai apontar para o norte geográfico, né? Que é o sul magnético da Terra. A bússola não tem a mente aberta, né? A bússola não tem, ah, não, hoje eu tô me sentindo que eu vou apontar para o leste porque eu acordei sentindo que o polo tá para lá. Não tem tolerância. A gente vê que a criação de Deus, se a gente crê que Deus criou tudo, a gente vê que não tem tolerância na criação dele. Tudo é perfeito, tudo é calculado minimamente. Então, para a gente trazer um pouco disso, né? A ciência, meramente a gente tenta explicar a criação de Cristo, né? Quando a gente está estudando a ciência, que o início se chamava ciências naturais, é uma forma da gente estudar a criação. E aí, Jesus Cristo, né, que veio do céu e sabia melhor que ninguém o caminho, disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Como é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Ou seja, Jesus veio falar, né? O caminho da salvação, ele é estreito, é estreito. Quem tiver no mundo, quem tiver querendo, deixa eu ver aqui a parte, né? Pegar aqui, né? Aqui. Então, quem tiver nesse caminho, o caminho da porta larga é um caminho sem fé, sem convicções, sem padrões morais. Ele é largo, né? É o caminho fácil, o caminho das massas. Mas o caminho que leva à vida eterna, ele é estreito, né? Ele precisa de padrões morais, ele precisa de posicionamento,
ele precisa de anulação do ego, né? Então, isso me remete a uma falta, não existe uma tolerância, né? Na hora do julgamento, você não vai ser, o julgamento não é tolerante. Se você caminhou pelo mundo, não vai ter tolerância para você entrar pela porta pequena, pela porta estreita, pelo caminho estreito. Então, assim, é aquela armadilha, né? Que eu coloquei lá. A palavra tolerância traz muita armadilha nas entrelinhas dela. O caminho é estreito, a porta é estreita, a gente não tem muita margem. Ou a gente segue, ou a gente caminha para a morte, ou a gente vai para a porta larga, que é a porta da massa, é a porta do mundo, né? A intolerância do nosso Senhor, né? Trazer algumas. Deixa eu ver se consigo diminuir para poder ler aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo que eu peguei do livro do Billy Graham, né, que eu achei interessante. Jesus tinha a intolerância de um piloto de avião em meio à tempestade. Ele sabia, né, que um único erro, um único desvio podia matar todos que estão a bordo da aeronave, do qual ele era o piloto, da qual ele era o pastor, né? O pastor e as ovelhas é isso, né? O piloto leva todo mundo que está ali dentro em sã, de forma sã, de um ponto A para o ponto B. O pastor também leva as ovelhas dele para pastorear, para comer e retorna em segurança. O piloto, no meio de uma tempestade, meu irmão, ele sabe que ele não pode errar. Não tem margem. Não tem margem para, não, eu vou experimentar aqui uma. Meu irmão, ele vai fazer o que está no manual. Ele vai fazer o que ele estudou. Ele vai fazer o que está no manual ali escrito pelo fabricante da aeronave, pelas leis, porque ele sabe que é aquilo que vai respaldar ele. Então, é para trazer esse exemplo da intolerância, né? Ó, Cristo era tão intolerante com a condição de perdição do ser humano que deixou seu trono exaltado no céu, tomou a forma de homem, sofreu na mão dos homens e sofreu uma morte de cruz para comprar a nossa redenção dos nossos pecados. Se ele fosse tolerante com essa nossa condição, ele teria descido dos céus, tomado a forma humana para sofrer o que ele sofreu. Ele fez esse sacrifício porque lá dos céus ele falou: "Pô, eu não consigo mais suportar, não, e tolerar, né, vem do tolerar e suportar, não consigo mais tolerar a forma como a humanidade está caminhando. Eu vou lá para levar a salvação da humanidade." E aí, ó, depois de pagar tão alto preço na cruz, Jesus não poderia ser tolerante com a indiferença humana em relação ao seu sacrifício. E disse: "Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha." Mateus 12:30. Ou seja, quem não está comigo está contra mim. É uma. A gente vê intolerância, né? Ou tá comigo ou não tá. Ponto. Não existe em cima do muro. É essa visão que eu queria trazer. 2 mais 2 é 4. Ou você tá com Cristo ou você não tá. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê ou você rejeita. Não tem, não, eu conheço, eu gosto, pô, ele foi um ótimo homem, foi o melhor ser humano que pisou na Terra. Não, não é isso. Ou você crê que ele é o Filho de Deus encarnado, que ele é o Messias que veio para redimir o pecado do mundo e segue os caminhos dele, ou não.
Não tem margem, não tem margem. A bússola só aponta para o norte. Ela não aponta um grau para o lado nem para o outro. A bússola procura o norte e ponto. A bússola não tem mente aberta. A bússola tem somente um norte. O norte da bússola é o norte geográfico. O norte do cristão é Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é ninguém, não é apóstolo. Apóstolos podem ser referências. Apóstolos são referências. Para a gente saber o norte, a gente tem que ter referência. Mas o nosso norte é Cristo. Porque os apóstolos buscavam o norte deles, que também era Cristo, né? Então, o que a gente pode aprender com os apóstolos é isso. Aprender com as atitudes deles, buscando como cada um buscou Cristo, né? Pô, eu sou parecido com Pedro, como Pedro buscou Cristo? Pô, eu já sou mais parecido com João, amoroso, tal. Como ele caminhou? Aí é válido. Mas eu não tenho que querer ser como João. Eu tenho que me parecer com Cristo. Jogando dos dois lados, né? O Senhor também falou a respeito, né, sempre dessa dicotomia, né? Dois caminhos, a porta larga, a porta estreita, dois reinos, né? O reino dos céus e o reino do inferno. Dois senhores, duas recompensas, duas eternidades. A exemplo, né? Dois senhores, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Ou seja, ou você segue a um Deus ou ao outro. Não tem como você servir a dois, porque você não vai ter como se dedicar a dois, né? Então, uma passagem de intolerância com politeísmo, né? Você só pode adorar um Deus. É um e é um, e é o Senhor. Aqui alguém torce para times rivais, né? Alguém pode torcer para o Flamengo e para o Fluminense, pro Flamengo e para o Vasco. Então não tem como a gente adorar a Deus e a Mamon, né? Não tem como a gente adorar a coisas antagônicas. Se Deus despreza as coisas do mundo, né? E a gente ama as coisas do mundo, a gente não tem como estar adorando e servindo Ele completamente. A gente está em cima do muro. Então, ó, um dos pecados da nossa geração é a transigência, né? Muita flexibilidade, muita falta de rigor, né? Tudo pode. A geração do tudo é permitido, né? Precisamos de mais pessoas que se levantem e digam com ousadia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Aqui foi pro Tiagão aí, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou servir a mais nenhum, não vou servir a mais nada. Minha adoração vai ser única e exclusivamente ao Senhor. Não vou jogar em dois lados, não vou torcer para dois times, não vou ficar em cima do muro. Vou me posicionar, custe o que custar. Eu não procuro a paz, não procuro só a paz. Óbvio que a gente quer a paz, né? Davi, para entregar a paz para o seu filho, teve que lutar muitas batalhas, né? Mas sempre com a bênção de Deus. Ele teve que lutar tanta batalha que Deus tirou das mãos dele a honra de construir o templo. O que ele pôde fazer foi juntar os materiais. Mas o que que aconteceu? Para servir Jesus, ele teve que lutar muita batalha a Deus, sujou a mão de sangue e isso inviabilizou dele poder. Ele não tinha as vestes brancas para construir o templo. Ele teve que passar essa missão para o filho dele, Salomão, que experimentou a paz. Mas ele não fugiu das batalhas, né? Então, essa é a mensagem. Jesus era intolerante com a hipocrisia. Aí eu vou ler esse trecho aqui, isso aqui está cobrindo aqui, espera só um minuto. Aqui.
E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mateus 6,5. Falando dos fariseus, né? É, aquele, nitidamente falando dos fariseus, né? Que oravam mais para ser visto nessa condição de oração do que realmente para estarem ali adorando a, a Deus, né? Então é hipocrisia, né? Eles estavam ali mais pelo status, de repente mais para manter o status deles de uma casta alta, né? Na sociedade, com roupas, casas, riquezas. Então faziam questão de orar em público, né? Repetindo palavras, muitas vezes no automático, né? Simplesmente para o povo ver e manter aquela condição de status, né? E aí, aqui essa parte que Jesus nunca pronunciou tanto ais, né? Ais que eram reprimendas, né? Como ele falou para os fariseus, né? Aqui no Mateus capítulo 23, ele critica os líderes religiosos, né? Que eram os fariseus. Eu vou dar uma lida aqui, vou tentar dar uma lida rápida, mas eu acho importante ler esse capítulo porque fala muito sobre essa questão da tolerância, né? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Definição de hipocrisia, né? Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm só um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Aí ele começa: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e sensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se jurar pelo altar, isso nada significa, mas se jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e tudo que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo.
Cadê? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido nos tempos de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos de que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. Uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, assim, eu quis trazer esse capítulo, né, 23, e aí eu fiz aqui, né, a conta dele, né? Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Jesus falou 7 vezes. Ai de vocês, guias cegos, cegos insensatos, guias cegos, cegos, fariseu cego, serpente, raça de víbora. É, eu não vejo muita tolerância aqui. E isso é bom. Isso é bom, porque isso aqui mostra o posicionamento. Isso mostra o posicionamento. Encosta a porta, meu filho, para não ir lá pro Léo e pro Gucci. Deixa eu... Fecha a porta e vem aqui, papai. Fecha a porta e vem aqui. Isso mostra a intolerância contra o mal, né? Se aqueles guias, pô, como ele falou no início, eles se sentavam na cadeira de Moisés. Eles eram os guias espirituais daquele povo e estavam levando o povo para o inferno com maus exemplos. Se Jesus fosse tolerante com isso, de que adiantaria ele ter tomado a forma de homem descido? Para tolerar isso, na realidade, ele veio para combater, para ser intolerante com isso. Foi para isso que ele veio. Porque as ovelhas estavam sem pastoreio. Os pastores estavam levando as ovelhas para o desfiladeiro. Olha as palavras que ele usou. Jesus era Deus de amor, mas ele era duro quando precisava. A gente tem que parar de pensar que amor é sinônimo de moleza, de mansidão. O amor pode ser duro. Então, eu vou lá já ligar. Deus não tolera só quem só fala, mas não faz. E pior, né? Quem faz o oposto, que era justamente a hipocrisia, né? Fazer o oposto do que fala. Quem confessa o nome de Cristo deve regrar, né? Deve balizar a sua vida para agir conforme sua pregação. Se a gente confessa o nome de Cristo, a gente tem que agir como tal, porque senão a gente está dando um falso testemunho, né? É o que fala aqui a frase, né? Um falso cristão atrasa sozinho mais a evolução da igreja do que 12 santos conseguem adiantá-la. Porque o ser humano tende a ver o lado ruim das coisas, né?
Uma coisa ruim apaga 10 coisas boas. Então, na hora que um cristão que se prega tá lá na igreja tudo, é pego num bar bebendo, bêbado, fazendo besteira, isso aí, meu irmão, atrasa todo o desenvolvimento, que é aí onde vão jogar pedra na igreja, né? Então, não sejamos hipócritas. Façamos o que pregamos. Um cristão atrasa mais o trabalho do reino na terra do que um monte de santos consegue adiantá-lo. Jesus era intolerante com o egoísmo, né? Jesus disse, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo. É o ego, né? A gente vive, a gente quer viver pra gente, para as nossas vontades, para os nossos gostos, né? Mas se alguém quiser caminhar com Jesus, tem que se negar, pegar a sua cruz todo dia e seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mais uma vez o ego, né? Se você quiser se salvar, não vai conseguir. Mas se você abrir mão da sua vida por causa de Jesus, vai encontrar a sua verdadeira vida, que é na eternidade, né? A gente vê aí os termos, né? Negar-se e perder a vida como a destruição do nosso ego, do nosso egoísmo, né? Negar a si mesmo. Destrua seu ego, né? Aí eu trouxe até esse exemplo do livro que a gente comentou, O Ego Transformado, que é um livrete pequenininho, 40 e poucas páginas, que é uma passagem de Paulo. Paulo, acho que foi o maior exemplo, né, de transformação do ego. O eu deve ser crucificado e Cristo entronizado. Aquela que diz, né, mais de mim, menos de mim e mais de ti, né? Que eu diminua e Deus cresça, né? Então, a gente tem que cada vez mais negar as nossas vontades para seguir a vontade de Cristo. E, e o que eu percebo é que com o tempo, a nossa vontade vai ficando coincidente, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende o caminho de Cristo, as Escrituras, parece que mais gostoso é seguir, né? Deixa de ser um fardo e parece que começa a coincidir, né? Então, deixa de ser um fardo, né? Se diminuir, se torna gostoso, se torna, não se torna mais como, você busca se diminuir, né? Como uma coisa boa, uma coisa que te agrada. E isso acho que é o segredo. Aí essa frase também eu tirei do livro no final, né? Jesus era intolerante com o egoísmo, pois sabia que este e o Espírito de Deus não podem conviver, né? O Espírito de Deus, ele não consegue conviver com o egoísmo, né? Quem vive só para si. Porque toda a doutrina de Jesus estava na doação, né? Ele se doava para todos. Ele nunca falava, estou cansado. Ah, não, estou cansado demais. Estou, estou exausto. Ele sempre tinha um tempo para quem queria ouvir. Então, só um minuto, pessoal. Good. Good. Eu liguei sua televisão. Você tá. Tem que fazer uma pausa técnica de um minuto, pessoal. Meu filho tá no banheiro aqui. Só um minutinho, me desculpem.
Os irmãos, me desculpem, mas o Gold foi no banheiro. Então, deixa eu ver aqui. Aí, ó, Jesus era intolerante com o egoísmo, né? Sabia que não podia conviver com o Espírito de Deus, essa postura egoísta, né? Pois Jesus, o exemplo que ele deixou foi o exemplo de doação, né? Doação completa, cara. Ele doava o tempo dele, ele doava tudo, ele doou a vida dele pela nossa salvação, né? Então, essa intolerância com o egoísmo. E Jesus era intolerante com o pecado, né? Aqui vem a parte da tolerância, né? A gente vê a primeira parte aí falando da tolerância, né? Jesus era tolerante com o pecador, mas intolerante com o mal que o escravizava. Ou seja, a gente deve, ele tolerava a pessoa, né? Ele sabia que o mal não vinha da pessoa, né? Ele, ele, ele ele sabia que aquela pessoa estava dominada pelo mal, né? Então ele era tolerante com o pecador, mas totalmente 100% intolerante com o pecado, com o mal, que a escravizava. Então ele sabia que aquela pessoa ela estava sendo escrava do pecado, né? A mulher adúltera, ele disse: Eu também não a condeno. A mulher lá que foi a que estava para ser apedrejada, né? Esqueci. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então, assim, ele estava sendo tolerante com aquela moça, né? Tanto é que ele falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas ele também disse, na intolerância ao pecado: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Abandone. Aí a igreja de Tiatara, né? A gente leu agora recentemente, até falei, né? Ele falou diversas qualidades da igreja, mas também no final, no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Você tolera aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz a meus servos à imoralidade sexual e a consumirem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, aí, ó, o que Jesus está falando, ao contrário, se a gente tolera Jezebel, é que a igreja não deveria tolerar. A igreja deveria ser intolerante com o comportamento daquela profetisa que estava induzindo as pessoas à imoralidade sexual e ao consumo de alimentos de sacrifício. E ainda de sacrifício a ídolo, né? Também a idolatria. Ao pecador, Deus disse, né? Aqui já no Antigo Testamento: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Mais uma vez aqui um exemplo de intolerância com o mal, né? Lavem-se, limpem-se. Eu quero as vestes brancas, não quero nada de sujeira. Para nos livrar da morte, né? Todos que creem em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aquilo. Ele era tão intolerante com o pecado que ele nos deu o Filho único dele, unigênito, para sofrer na mão dos homens, para passar pela crucificação, para poder carregar nossos pecados, todos que nele creem. Então mostra uma intolerância de Deus aqui já, nem só Jesus, mas a intolerância de Deus com o pecado. Quem que daria o filho, né? A gente daria o filho. Você vê que é tipo, você dá seu filho, para mim é o sacrifício máximo, né? Você entregar seu filho ao sofrimento na mão dos homens. Acho que o maior sacrifício que um pai poderia fazer é dar o filho dele para sofrer, né? Em prol de outros. Aqui já caminhando para o final, né? Pontos importantes. Acho que cabe discernimento aqui para a gente, né? A palavra discernir, né? A tolerância não é uma virtude cristã. Caridade, justiça, misericórdia,
prudência, honestidade. Essas são virtudes cristãs. Como cristãos, temos o dever de tratar todas as pessoas, independente de suas crenças, com justiça, caridade, misericórdia, prudência, paciência e compreensão. Não fomos chamados a tolerá-los, mas a amá-los, que é o que Jesus fez lá com a que estava na libertinagem lá, né, que tinha cometido transgressão sexual lá. Ele não tolerou o pecado dela. Ele amou a mulher, perdoou o pecado dela e disse: segue tua vida, mas abandone seus pecados. Então, o nosso chamado não é um chamado de tolerância, é um chamado de amor, né? A tolerância é um importante princípio democrático. Não tem como existir a nossa sociedade humana, né, nos moldes que a gente tem da sociedade, sem a tolerância. Porém, tolerar o grave mal dentro da sociedade é em si uma séria forma de mal, uma forma séria de mal. A razão pela qual. Aí aqui outro, são pontos para a gente pensar, né? Para a gente trabalhar o nosso discernimento também, para não ser totalmente intolerante com tudo. E aí outro assim, a razão pela qual a espiritualidade, né, entre aspas, é tão popular no dia de hoje, né? As pessoas hoje em dia se dizem muito espiritualizadas, né? Ninguém quer, não, eu estou trabalhando minha espiritualidade, estou trabalhando minha fé, mas não leem a Bíblia, não, é uma espiritualidade nesse pode significar qualquer coisa que a pessoa quer que signifique, né? Diferente da religiosidade que a gente segue o cristianismo. Então, assim, as pessoas estão procurando uma religião, uma fé, essa espiritualidade, mas dentro da tolerância, dentro da mente aberta. A minha espiritualidade cabe tudo. Ela se molda, é uma água que se molda ao jarro, né? É uma água que que entra dentro de mim e se molda de acordo com o meu corpo. O alimento sólido não se molda de acordo com o recipiente dele, né? O alimento sólido, ele é sólido. E aqui também a última mensagem: devemos nos esforçar para ter paz com todos, mas sem aceitar o mal. A gente vai trabalhar para ter paz, a gente vai trabalhar pela paz, mas sem ser conivente com o pecado, sem ser tolerante com o mal. Aí a intolerância ela tem que ser total. Posicionamento, né? Aí chegamos ao final, pessoal. Se colocar uma conclusão, mas não é bem conclusão, né? Mais para finalizar, né? Jesus é 100% rigoroso com o caminho da salvação. Para sair um pouco só da palavra de tolerância, intolerância, pecado, tudo. Se a gente quiser abstrair um pouco dessas palavras, é saber que o caminho da salvação, ele é 100% rigoroso. Não tem mais, não tem, mas se, não tem mais, não tem se. A salvação é preto no branco. Ou eu obedeci ou eu não obedeci. Ou eu segui ou não segui. Aquilo que a gente já fala demais aqui, né? 1% de desobediência é 100% de desobediência. Ou obedeça em tudo, ou. Ah, é óbvio que a gente não vai conseguir do dia para a noite, mas a gente tem que buscar a santidade total. O nosso alvo é Jesus, né? Nosso alvo não são os apóstolos. Devemos amar o que Deus ama, devemos odiar o que Deus odeia. E aí trouxe três frases aqui de pensadores, né? Dois deles são cristãos, né? E um é um pensador que não é. Primeiro uma de John Wesley, né? A maioria dos irmãos aí que frequentam a Wesleyana, né? O que uma geração tolerar, a próxima geração abraçará. Thomas, Thomas Mann, esse é o que não é cristão, né? Ele é um sociólogo, se eu não me engano. A tolerância é um crime que quando que se tolera, aliás, a tolerância é um crime quando o que se tolera é a maldade.
Então, se estamos tolerando a maldade, na verdade a gente está cometendo um crime, né? Um pecado. E aí, de John Henry Newman, que era um sacerdote católico. O mal prega a tolerância até que ela se torne dominante. A partir daí, ele procura silenciar o bem. É o que a gente está vendo na sociedade hoje em dia, né? Prega-se a tolerância até que essas minorias dissonantes do cristianismo, da verdade, se tornem dominantes. Às vezes nem por número, né? Mas por proteção legal, talvez. A partir daí eles silenciam o bem e a verdade. A partir daí eles vão querer silenciar a nossa boca. A partir daí eles vão querer silenciar a palavra de Deus ou pelo menos travestir ela de outra coisa. Os falsos profetas. Então a gente tem que estar. Eu trouxe essas últimas citações para a gente pensar um pouco, né? E agradeço, irmãos, obrigado por ouvirem. Amém. Espero ter seguido dentro da palavra. Espero não ter me desviado da palavra, porque trouxe um pouco, né, procurei trazer fora da Bíblia a doutrina aí do Billy Graham, que é tido como o Paulo dos dias modernos, né? Trouxe um pouco de entendimento meu pessoal. Por isso, peço a Deus, aos irmãos agora que vai ser aberta a palavra, que caso eu tenha extrapolado, cometido algum equívoco, me corrijam, acrescentem, porque o principal aqui é sermos fiéis 100% à palavra de Deus. Que esse estudo tenha trazido um pouco mais de entendimento sobre qual é a tolerância que era pregada e qual a intolerância que a gente deve ter, né, contra o mal, contra o egoísmo, contra a hipocrisia. Tirar um pouco da nossa mente que Jesus veio para pegar só bom, né? Ele mesmo diz na Bíblia: vocês pensam que eu vim para fazer só o bem? Eu vim para separar filho de mãe, separar a família, né? Vão ser 3 contra 5, é pai contra filho, mãe contra irmã. Então, assim, é, é posicionamento. Porque quando a gente se posiciona, muitas vezes familiares vão ficar contra a gente, né? Eu, quando virei, assim, nem eu digo cristão, né? Mas comecei a frequentar a igreja evangélica, a presbiteriana. Minha prima, que é católica, falou: Estou muito preocupada com meu sobrinho, com meu primo. Então, vim para dividir famílias, né? Quando você se posiciona, você cria muitas vezes rusgas até dentro da própria família. Então, meus irmãos, é isso. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido produtiva. E abro aí aos irmãos que quiserem compartilhar. Amém, amém. Amém, meu irmão. Tem que parar de gravar, Pedrão. Tu É, tá vou com. colocar aqui.